O Despertar do Espírito, capítulo 4, parte B. Educação e disciplina da vontade. A vontade é uma função diretamente vinculada ao eu profundo, do qual decorrem as várias expressões do comportamento, que nem sempre o ego expressa com o equilíbrio que seria desejável. Ainda pouco elucidada, tem permanecido em campo neutro de considerações, expressando-se mediante conceitos que se tornaram mecanismos de conduta, gerando, por efeito, mais graves consequências que benefícios. O primeiro deles é a inibição que se adota mediante a violência ante as suas manifestações, como se o indivíduo estivesse diante de um animal a ser domesticado pela punição e pelo cabresto, impedindo-a de expressar-se. O segundo é o impulso direcionado por meio da força, como se estivesse tratando de uma máquina emperrada, que deve ser acionada sem a contribuição do motor, sofrendo empurrões de braços e músculos vigorosos. Num, como no outro caso, a vontade se encontra sob injunções perturbadoras, experimentando comportamentos agressivos que não contribuem para a sua fixação, antes a impedem de expressar-se. Esse fenômeno volitivo encontrara-se latente em todos os indivíduos, embora alguns declarem que são destituídos da sua presença. Ocorre que nem sempre se procede à disciplina e educação do ato de querer conforme deve ser realizado. Passando por várias fases, a vontade tem que ser orientada, especialmente quando se estabelecem metas a conquistar que resultam do interesse em torno daquilo que se deseja conseguir. Inicialmente, torna-se indispensável querer se exercitar à vontade, em vez de refugiar-se em mecanismos conflitivos comodistas, por meio dos quais se justifica não se possuir vontade suficiente para serem alcançados os objetivos que se gostaria de atingir. Sem tentativas repetidas, o embrião existente da vontade não encontra campo para desenvolver-se. Naqueles em que o comportamento é cômodo e se contentam com o que já possuem, mesmo que aparentando anelar por uma mudança de situação, é certo que a vontade permanece-lhe soterrada nos escombros da preguiça mental. Considerem-se como elementos essenciais para o desenvolvimento do ato volitivo alguns fatores essenciais, tais como o desejo real de querer, a persistência na execução do programa que seja estabelecido e o objetivo a alcançar. Toda experiência educacional experimenta a transição em cujo curso, passados os primeiros tentames exitosos, os resultados parecem experimentar retrocesso, o que naturalmente produz desânimo. É natural que isso aconteça como efeito de carência de registros vivenciais nos refolhos do eu profundo, não habituado à disciplina, irrefletido e mal condicionado. Todo ser humano tem um conceito e uma filosofia existencial de natureza pessoal, assim como a respeito do mundo, que lhe constituem normas de comportamento sem os quais o trânsito psicológico se opera de forma anômala, se não patológica. Assim sendo, o desejo de querer aprimorar-se, aprofundar realizações, atingir estados de harmonia torna-se valioso para o exercício da vontade. Tome-se como exemplo o interesse para memorizar-se determinado conteúdo literário, profissional, artístico, etc. De início, é imperioso o desejo de adquirir o conhecimento, considerando a sua validade, o seu significado, o quanto pode ser útil, e naturalmente, em face da importância que se lhe atribui o desejo, impõe-se vigoroso. Essa avaliação é de relevante importância, porquanto
significará a tenacidade que se deverá aplicar para consegui-lo. Estabelecida a significação do que se deseja, o esforço de perseverar torna-se o inevitável próximo passo, porquanto não serão nos primeiros tentames que se conseguirão os resultados almejados. Provavelmente, se repetirão acertos e erros, que em nada alteram o exercício que se fixará como fenômeno de automatização, até repetir-se sem qualquer esforço. O objetivo é de significado essencial, desde que seja alcançável, não se apresentando fora dos limites e da capacidade de conquista, porquanto a sua qualidade impulsionará o candidato ao encontro do êxito. A existência humana é rica de objetivos e metas, que variam conforme o estágio em que cada qual se encontra ou através de vertentes que encaminham para interesses menos significativos, que também são desafiadores. Ocorre que, no cotidiano, um interesse de aparência secundária torna-se essencial para a circunstância, desviando a atenção temporariamente, sem que isso prejudique a meta que se almeja atingir. Esse aparente desvio pode tornar-se de grande valor em face do êxito no empenho que contribuirá com mais significativo esforço para a conquista do imediato em programação. Essa deliberação em não ceder o passo para que seja conseguida a realização é de salutar efeito, tornando-se meio estimulante para novos tentames e contínuos esforços. Como as metas de uma existência são muito variadas e variáveis, a seleção daquela que deve ser tida como prioritária é relevante, não podendo fugir da realidade do que é ou não realizável, em razão da transitoriedade e da relatividade de tudo quanto é terreno, nunca se podendo possuir de uma vez além do que é factível vivenciar-se, selecionando o que se torna mais significativo quanto oportuno. Nesse passo, desenha-se o caráter da responsabilidade ante o que se almeja e como utilizar sua conquista após adquirida. Tal responsabilidade não pode ser dissociada da faculdade de renunciar a outros valores, o que produz de imediato o medo pela liberdade da escolha que afeta inevitavelmente o livre-arbítrio. A pessoa tem que assumir a responsabilidade da sua aspiração, consciente de ser isso que deseja, afirmando-se capaz de enfrentar obstáculos e desafios até consegui-la. Esse treinamento deverá ser repetido e introjetado de forma que se torne fundamental na busca e edificação da vontade. Pode iniciar-se em pequenos treinamentos ante as ocorrências do cotidiano, tais a paciência em conjuntura de qualquer natureza, enquanto espera por algo, seja uma refeição ou um atendimento por parte de outra pessoa, uma correspondência ou uma chamada telefônica, um lugar na fila de algum labor ou mesmo em um diálogo quando outrem mais loquaz não lhe dá chance. Esses pequenos testes de vivência da vontade tornam-se básicos para novos cometimentos mais complexos na área das aspirações emocionais e morais. Convém ter-se em mente que a finalidade daquilo que se busca não anula as ocorrências de interesses tidos como secundários, da mesma forma que esses não nos devem desviar dos objetivos essenciais que são direcionados ao fundamental. A vontade ideal será aquela que reúne o dinamismo do querer e a energia positiva, encaminhada para aquilo pelo que se anela, em perfeito equilíbrio, sem que uma se sobreponha à outra. Essas forças exteriorizam-se através de impulsos
que devem ser canalizados em favor da meta, resultando na conquista da vontade. Por fim, será conveniente ter-se em mente que o tempo é fator valioso, nunca se deixando de levar avante o intento, por não se haver triunfado nos primeiros momentos. Do primeiro impulso até a conclusão do exercício e da educação da vontade, esse mecanismo estará sempre em desenvolvimento, enquanto o indivíduo cresça moral e intelectualmente. Mais firme e natural se tornará, facultando realizações dantes jamais imaginadas. Desse modo, quando alguém exclama, não posso, não tenho tão grande força de vontade quanto gostaria, está escusando-se de empenhar-se e trabalhar-se em atitude de transferência de valores para os outros, que seriam mais bem dotados, enquanto que a ele teriam sido negados. Esse labor, por fim, exige do candidato a autoconsciência das suas possibilidades e dos seus sentimentos em relação ao querer. Descobrindo emoções perturbadoras e depressivas que o levam à autodesvalorização, faz-se imprescindível uma verificação de conteúdos psicológicos que lhe facultem autocrítica honesta e desejo de superar-se, o que trará benefícios salutares para ele mesmo e para o grupo social no qual se encontra. Há muitos recursos que podem ser utilizados para este fim, que são as leituras edificantes, que fortalecem o ânimo, a oração, que eleva o padrão dos sentimentos e propicia vibrações harmônicas e de autoconfiança, a meditação, que harmoniza as emoções, o serviço fraternal direcionado em favor de outrem, que produz resultados estimulantes para a execução do programa no qual se está empenhado. Esteja-se vigilante para que o trabalho de disciplina e educação da vontade não gere ansiedade, tensão, cansaço, porquanto esses seriam resultados negativos para o projeto que se almeja. Somente através de experiências compensadoras é que se conseguem novos estímulos psicológicos para tentames cada vez mais audaciosos. A vontade bem direcionada é fator essencial para uma vida emocionalmente saudável e enriquecedora. Portanto, anelada por todo indivíduo que pensa e luta para ser feliz. Sublimação da função sexual. O sexo no ser humano, em razão do seu atavismo de instinto básico da evolução, constitui-se um espinho cravado nas carnes da alma. Persistente e responsável pela reprodução animal, desempenha papel fundamental no complexo mente e corpo, tornando-se responsável por incontáveis patologias psicofísicas e desintegração na área da personalidade. Os estudos cuidadosos de Freud trouxeram ao conhecimento geral os conflitos e torpezas, os tormentos e desaires, as aspirações e construções do belo, do nobre e do bom, como também as tragédias do cotidiano que se encontram enraizadas na área da função sexual, por milênios considerada degradante, corrupta, posteriormente pecaminosa e imunda, recebendo em todo lugar tratamento cruel e merecendo punições selvagens, por ignorância da energia de que é portadora e do alto significado de que se reveste. Mais tarde, outros estudiosos, seriamente preocupados como o ser humano, aprofundaram a sonda da observação na libido e ampliaram o campo de conceituações, facultando interpretações valiosas em favor da saúde mental e emocional das criaturas humanas. As religiões que no passado se faziam responsáveis pela orientação filosófica e comportamental das massas e dos indivíduos, mediante austeridade injustificável decorrente de pessoas sexualmente enfermas,
tornaram-se responsáveis pelas castrações e submissões punitivas a que o sexo foi submetido, permitindo-se-lhe a consideração de elemento reprodutor, mas vedando-lhe ou tentando impedir-lhe as expressões de prazer e de compensação hormonal. É inevitável ter-se em conta que, mesmo se considerando a necessidade da alimentação, que é imprescindível à existência física, o paladar deve propiciar prazer, sem que com isso se decomponha o sentido da nutrição orgânica. É do ser animal, como do vegetal, a adaptação aos fatores que lhe propiciem desenvolvimento, que é essencial à vida. Constituído por sensações e emoções, o ser humano frui o prazer de forma diferente dos demais animais, que não têm discernimento racional e cujas vidas são também resultado de condicionamentos. O prazer, portanto, está associado a toda e qualquer conduta humana, apresentando-se sob variada conceituação ou forma com que seja identificado. Enquanto no passado a função sexual era propositadamente ignorada ou escondida, na atualidade já não se pode manter o mesmo comportamento ilusório, que oculta a hipocrisia no trato com as questões fundamentais da existência humana. A denominada liberação sexual, demasiadamente difundida, se por um lado fez um grande bem à sociedade, convidando-o à reflexão em torno de sua predominância em a natureza, que não pode ser negada, por outra forma trouxe também tremendo desafio comportamental ainda não absorvido corretamente no relacionamento entre os indivíduos, gerando crises e perturbações igualmente graves, que têm felicitado enormemente a maioria dos relacionamentos de toda a natureza. Da submissão escravagista do pretérito, passou-se com rapidez para a liberação irresponsável, que responde por novos tormentos que estiolam muitas vidas e produzem dilacerações profundas no ser. As velhas conceituações teológicas e pretensiosamente moralistas aturdiram a humanidade que se libertou do totalitarismo das imposições religiosas ortodoxas e saltou para o prazer desmedido com avidez inimaginável, desorganizando a estrutura emocional do ser que não estava preparado para os cometimentos da libertinagem. Esse esforço pela libertação sexual dos absurdos impostos pelas castrações morais e pelo fanatismo religioso nos tempos modernos encontrou em Rousseau o seu primeiro pensador partidário, quando propôs a doutrina do retorno à natureza, formulando edificantes postulados educacionais, embora ele próprio fosse um pai incapaz de cuidar dos filhos, os quais internou em um orfanato. Abriu perspectivas novas para a comunhão sexual, além da sua função meramente reprodutora. Posteriormente, os seus seguidores e outros pugnaram pelo retorno ao romantismo e aos prazeres hedonistas vividos pelos gregos e romanos do passado, ou pela efervescência renascentista, estimulados pelo teatro, mais recentemente também pelo rádio, a televisão e os tormentos de pós-guerras, que atiraram os seres humanos na busca exacerbada do gozo quando constataram a falência das convicções religiosas e a falácia de muitas das suas teses de conveniência, sem valor real de profundidade. Com os movimentos hippie, punk e tantos outros que invadiram a sociedade, tomando conta particularmente das mentes jovens, a revolução sexual esqueceu-se de que a função do prazer físico não pode ser dissociada da contribuição do amor, que nele sincroniza as emoções, que são os reflexos psicológicos do conúbio orgânico e a harmonia espiritual de ambos os parceiros.
merece, sejam sempre, consideradas no capítulo das relações sexuais as necessidades de caráter psicológico da criatura, e não apenas a busca física para saciá-la biologicamente. São exatamente os conflitos emocionais, medo, castração, culpa, autopunição, geradores de insegurança que exercem fundamental importância no relacionamento dos parceiros. Além disso, a busca de alguém ideal que possa completar espiritualmente o outro, evitando frustrações do sentimento, transcende o prazer físico puro e simples. A identidade sincronizada em face do entendimento e da compreensão afetuosa entre os indivíduos que se buscam representa poderoso mecanismo que faculta a planificação que resulta da comunhão sexual. A satisfação biológica da função, sem o contributo emocional, além de ser profundamente frustrante, produz culpa e desinteresse futuro. Tentando-se fugir de ambos os conflitos, busca-se incessantemente o álcool e a droga aditiva, que pareceriam estimular e encorajar novos relacionamentos, tornando-os, no entanto, mais dolorosos e perturbadores. Em médio e longo prazo, ambos recursos terminam por prejudicar terrivelmente a função sexual, que também se expressa pela imaginação, que nessa circunstância estará sob injunção angustiante. Todos os artifícios disponíveis para o intercâmbio sexual compensador cedem lugar aos sentimentos de amor, de camaradagem, de alegria em compartilhar e repartir emoções, o que evita a extroversão de um sobre a inibição do outro. O sexo, com a finalidade dignificante de facultar a procriação, seja de natureza física, seja artística, cultural, comportamental, também desempenha papel relevante na construção espiritual do ser humano. As suas energias, que ainda permanecem pouco identificadas, podem e devem ser canalizadas igualmente para fins mais sutis e elevados, enriquecedores da vida mediante a sublimação e a transmutação. Não se trata da interrupção ou anulação da faculdade de expressar a função sexual, mas de canalizá-la com segurança em direção mais fecunda e criativa na área dos sentimentos e da inteligência. Freud reconheceu essa necessidade de sublimação do instinto sexual, orientado para o bem-estar social, e acrescentamos também o espiritual da própria criatura, assim como da humanidade. O ascetismo e o misticismo tentaram, sem resultado saudável, com as exceções compreensíveis, esse empreendimento, que de alguma forma, em razão da metodologia castradora, deixou marcas mais afligentes que positivas, tanto no organismo individual quanto no social. Essas energias sexuais somadas e bem canalizadas ofereceram incomparável contribuição à cultura da sociedade em todos os tempos, reconhece o eminente mestre vienense. A sublimação ou transmutação das energias sexuais pode ser realizada mediante a introspecção, a fixação nos objetivos íntimos, acalentados sem violência nem rebeldia, pelos impulsos fisiológicos, orientando-os de forma saudável e substituindo-os pelas reflexões em torno do seu aproveitamento na construção dos ideais pelos quais se anela. Todos os místicos buscaram esse élan com a divindade, desde tempos imemoriais, denominando o êxtase como samadhi, bem-aventurança, nirvana, plenitude. Através dessa experiência profunda, há uma completa conquista psicológica de felicidade. Certamente, essa sublimação impõe expressivo contingente de renúncia, de vontade de consegui-la e de perseverança na conquista do objetivo. Para alguns,
pode ser uma forma de sofrimento, porém sem masoquismo, porquanto o objetivo não é sofrer, mas libertar-se de qualquer injunção que acarrete padecimento. Nessa fusão, que é resultado da sublimação, a personalidade desaparece no ser estrutural, no self, que passa a conduzir o comportamento psicológico sem conflito, unindo as duas polaridades, masculina e feminina, através das quais se expressa o sexo em uma unidade harmônica. Essa integração das duas polaridades não impede que se possa manter um exercício saudável da função sexual e, ao mesmo tempo, a sua canalização mística interior, sem atropelos ou tormentos que levariam a liberar-se da sua exclusiva finalidade orgânica, ampliando-a desse modo de forma expressiva na sua capacidade criativa. Pode, portanto, apresentar-se entre aqueles que superem a função sexual, não a exercendo, e aqueles outros que, embora vivenciando-a, também elegem a sublimação, experimentando momentos de alta identificação com a divindade. No aspecto do autodescobrimento, o indivíduo desenvolve a vida interior que requer as energias do sexo como sustentáculo vigoroso para os empreendimentos emocionais e espirituais a que se afervora. Além disso, esses aspectos e vivência interior da sublimação, existe outro método para ser percorrido, qual seja o da substituição do prazer sexual por outras expressões de gozo e de alegria, nas quais os sentidos físicos se relaxam e se renovam. E se apresentam desde as coisas mais simples e até as mais complexas e elevadas, mediante a contemplação da natureza, na sua grandiosa simplicidade e grandeza até as mais altas manifestações da arte e da cultura. Também se pode incluir nesse desempenho o aumento do círculo da afetividade, no qual o intercâmbio emocional, estético e fraternal, derivado do amor, proporciona renovação de entusiasmo e de estímulos para a continuação da experiência evolutiva, emulando para a perfeita identificação com o seu próximo e o grupo social com o qual se encontra envolvido. No outro aspecto, o empenho em entregar-se às criações da cultura, da ciência, da arte, da religião, dos objetivos sociais e de solidariedade, consegue contribuir com eficiência para o êxito do programa da sublimação. Essa necessidade de sublimar e transubstanciar as energias sexuais pode igualmente ser considerada como terapia preventiva, considerando-se as ocorrências de enfermidades impeditivas do exercício da função sexual, o envelhecimento, o equilíbrio existencial que, inevitavelmente, percorrem no percurso da existência física, podendo então ser transferidas para as expressões de outros níveis além do físico, proporcionando outros tipos de prazer, quais o emocional, o espiritual, o humanitário. Quando o indivíduo se dedica à sublimação e transubstanciação das energias sexuais, o seu amor se amplia, irradiando-se sem pressão ou constrangimento sobre as demais pessoas que o sentem, experimentando a agradável sensação de bem-estar e enriquecendo-se de júbilo ante o seu contato. Com essa conquista, experimenta-se incomparável alegria de viver, tornando a existência um verdadeiro hino de louvor às fontes inexauríveis da criação, de onde tudo e todos procedem. Observa-se nesse contexto que os santos e missionários do amor em todos os campos do conhecimento, a fim de realizarem as tarefas que se impuseram ou as quais ainda se propõem, normalmente exaustivas e desgastantes, são tomados invariavelmente de grande compaixão pelas demais criaturas, vegetais, animais e humanas.
Jesus, como exemplo máximo, sempre que atendia as multidões, socorria-as com infinita compaixão pelas suas necessidades, suas aflições, suas lutas, e repletava-as de paz e alegria. Quem mantivesse com ele qualquer tipo de contato transformava-se, porque o seu irradiante amor como luz, não ofuscante, penetrava-lhe os escaninhos mais secretos e sombrios, alterando-lhe as estruturas. A energia sexual, pela sua constituição íntima, é criativa, não apenas das formas físicas, mas principalmente das expressões da beleza, da cultura e da arte. À medida que é expandida, mais sublime se torna, quando direcionada pelo amor. Mesmo que, na sua primeira fase, tenha conotação carnal, vai se depurando e sublimando até adquirir um sentido de liberdade, de autorrealização, facultando ao ser amado a felicidade, mesmo que seja compartida com outra pessoa. Nesse cometimento, portanto, de sublimação e transmutação das energias sexuais, o cuidado de ser mantido diz respeito à superação de qualquer sentimento de culpa ou de condenação aos impulsos orgânicos, a fim de que seja evitado a inibição, tornando-se uma repressão inconsciente, fator de graves perturbações nos propósitos estabelecidos. O que se deseja neste grande desafio de planificação é a utilização correta das energias da alma, que vertem através do corpo e se encarregam de manter-lhe o equilíbrio. Em outros casos de abuso das forças genésicas pelo transbordar da função sexual, a própria natureza cobra o imposto do mau uso, perturbando-a, frustrando-lhe o prazer ou talando-a psicologicamente, o que conduz a transtornos psicopatológicos de lamentável curso.